E Lula deve anunciar nesta sexta-feira a sua mini-reforma ministerial. Com isso, republicanos devem ficar com o Ministério dos Portos ou com o dos Esportes. Já o PP deve ficar com uma pasta nova, o da micro e pequena empresa. Essas mudanças na esplanada foram tema de um encontro entre Lula e Arthur Lira na noite desta quarta-feira na residência oficial da Câmara. O gesto de Lula foi considerado por líderes partidários como um sinal de fraqueza do chefe do poder executivo, já que normalmente o presidente da Câmara que se dirige à residência oficial da Presidência da República. Vamos girar com José Maria Trindade. Zé, alguma surpresa nessas informações e sinalizações? Foi sinal de fraqueza de Lula, Zé? Há surpresa sim, viu? Ontem eu falei da pressão e a impaciência do Centrão sobre essas decisões. Hoje houve andamento e até mudanças. As informações que eu tenho são de que o Silvio Costa, antes cotado aí para o Ministério do Esporte, vai para o Ministério dos Portos, no lugar do Márcio França. Márcio França pode ir para o lugar de Geraldo Alckmin, né? Indústria e Comércio. E Silvio Costa Filho vai para o lugar do Márcio França, no Ministério dos Portos. E o Fufuquinha fica com o Ministério do Desenvolvimento. O Ministério do Desenvolvimento é importante porque tem um projeto Bolsa Família, mas a ideia é tirar o Bolsa Família do Ministério do Desenvolvimento. E aí pode ser que o Bolsa Família seja uma secretaria nacional ligada à Presidência da República ou até mesmo um novo ministério. O PT e o presidente Lula não querem ficar sem a gestão do Bolsa Família, consideram uma pasta estratégica. Pensa que acabou? Não, o PP vai ficar com a Caixa Econômica Federal, presidência, diretorias, a tal porteira fechada. Eu ouvi hoje no Congresso Nacional, nas minhas conversas lá, de que o PP considera a Caixa Econômica Federal muito melhor do que 3 ou 4 ministérios. E eu acho também, a Caixa tem dinheiro, né? E em política o dinheiro é uma força irresistível. Pois é, Fernando Capês, a entrada de PP e republicanos no governo deve mexer na estrutura desses partidos, já que alguns parlamentares não se veem aliados ao governo federal. Olha, Daniel, eu lembro aqui quando nós estávamos entrevistando o Kim Kataguiri, no Direto ao Ponto. Ele do União Brasil. Do União Brasil. Eu perguntava para ele, deputado Kim, o Congresso Nacional tem um perfil de direita e centro-direita, o que vai criar enormes dificuldades para o governo aprovar tudo o que ele quiser. E o Kim me corrigiu. Ele disse, deixa eu te corrigir, Capês. O Congresso não tem perfil de direita ou centro-direita. Esse Congresso, palavras do deputado federal Kim Kataguiri, esse Congresso tem um perfil de, eu diria, vamos dizer assim, regionalista, vamos dizer assim. Então, os deputados eleitos, eles precisam de apoio nas suas bases eleitorais. O importante para eles é alimentar as bases eleitorais com recursos provenientes de emendas parlamentares, que realizam obras e deixam ali o seu eleitorado, ali na sua região, não vou falar seu curral eleitoral, mas sua base territorial, feliz e satisfeita. Isso está se comprovando. Aos poucos, aquele desejo ideológico, motivacional de fazer uma oposição vai começando a ser flexibilizado com ministérios, com emendas parlamentares, com presidências de estatais, com a cessão de cargos. Veja que já custou 8 bilhões de reais a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. E isso, por um lado, é ruim, porque você perde ali o deputado no seu poder fiscalizador, ele fica ali refém de tudo que o governo federal quer fazer, desde que atenda os seus interesses paroquiais. E, por outro lado, é ainda pior, porque para que o governo consiga desempenhar as suas atividades de gestão, de execução, de administração, ele é obrigado a gastar recursos públicos que muitas vezes vão levar a um desequilíbrio na balança fiscal, um desequilíbrio fiscal que significa que o governo é obrigado a gastar mais do que aquilo que ele está arrecadando e gastar mais do que aquilo que ele está arrecadando porque o custo político é muito elevado
Isso gera inflação, provoca aumento da carga tributária, retração da economia e desemprego. Então, realmente, a gente vê isso como uma movimentação desde que dentro de limites, ela é uma movimentação necessária. Nenhum chefe de executivo consegue governar brigando com o Congresso Nacional. Agora, tudo tem limite, né? Pois é, entrada do PP e do Republicanos no governo federal, uma bola cantada, né, Pavinato? Agora, mas que provavelmente pode resultar em algumas baixas para esses partidos. Falávamos aqui há algumas semanas de Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, a senadora Damares e também o senador Hamilton Mourão. Tem o caso do deputado federal Tenente Coronel Zuco, que preside inclusive a CPI do MST, Pavi. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, criação do Ministério das Pequenas Empresas, micro e pequenas empresas. Nunca fez tanto sentido no Brasil a frase pequenas empresas, grandes negócios. Segundo, Republicanos e PP. Eu falava aqui na segunda-feira o seguinte: Republicanos, PP e até o PL são partidos parasitários do poder. São parasitas que não têm ideologia, mas têm fome de cargos, têm fome de dinheiro público. Que, se fossem fominhas honestos, iriam para a iniciativa privada trabalhar, fazer seus milhões. Mas não. Não importa quem esteja no poder, eles vão querer parasitar o Estado. Mas há uma diferença entre o político que está num partido que sempre foi parasitário, que é o caso do PL, mas que na última eleição tentou ser situação. Ele tentou ser o chefe do governo e o chefe do Estado. Quando você tenta ser o chefe do governo, o chefe do Estado, em oposição àquele que acabou ganhando a eleição, o partido, não é correto que ele parasite o Estado sentando no colo daquele que ele combatia numa política diametralmente oposta. Portanto, convém que parlamentares peçam para sair, afinal de contas, é o partido que está sendo infiel. Já no caso de partidos parasitários que nunca concorreram ou não concorrem ao cargo de serem governo, serem chefes do Estado, esses podem continuar parasitários. E por que no Brasil uma pessoa só pode ser candidata admitida por uma sigla, né, sendo filiada, admitida na chapa? Como tem essas barreiras, nesses partidos parasitários, cabe à consciência de cada parlamentar manter-se fiel àquilo que prometeu ao seu eleitor. Então, se o Tarcísio fica ou se sai, é uma decisão do Tarcísio. Cabe ao Tarcísio ser fiel àquilo que ele prometeu ao eleitor. Mas, o partido dele, o que se espera é justamente isso. Se sair, no caso ele pode, é um governador de estado, não é, a cadeira não é do partido, então ele pode até ficar sem partido, como o presidente Jair Bolsonaro ficou sem partido durante um bom tempo. E por fim, pequenas empresas, grandes negócios, partidos parasitários. Em janeiro, existiu a seguinte fala, aspas: espero que você se dedique à Caixa Econômica Federal na presidência. Aquilo que você se dedicou como funcionária, aquilo que se dedicou como militante sindical, como militante de política, como militante social, porque o Brasil cansou de muita tristeza, de muito ódio, de muita raiva. O Brasil cansou de muitas ofensas. Fecho aspas. Isso, meus queridos senhores, para quem não se lembra, eu tenho a memória boa, aconteceu no dia 12 de janeiro deste ano, na posse da Rita Serrano, presidente da Caixa Econômica Federal, em que o Lula se rasgou de elogios e que a Caixa Econômica Federal seria a propulsora das promessas desse governo, seria um amparo na vida dos brasileiros. E agora, o Brasil que se cansou de ofensas vai rifar o quê? Uma mulher militante, uma mulher sindicalista, uma mulher que ia resolver o problema do Brasil. Seria outro soco no movimento feminista? Quem quer defender
o interesse das mulheres deveria se levantar contra isso, afinal de contas, mais um soco no peito das mulheres está sendo dado agora de forma metafórica. Porque Rita Serrano foi cerrada. Uma frase, Fernando Capeza, a gente precisa ir para o break. Uma frase. Na política, você precisa agradar os inimigos, porque os amigos você já tem. Não existe gratidão, existe necessidade e futuro. Vamos voltar a Brasília. José Maria Trindade. Zé, como é que está a relação do Lula com os líderes partidários em relação especialmente à saída do presidente da República à reunião com Arthur Lira na residência do presidente da Câmara? Ele não deveria receber Arthur Lira em sua casa? Um minutinho, por favor. Mas é um sinal de deferência. Lula recentemente desagradou quando disse que Arthur Lira era adversário dele e que continuaria adversário. Ele fez até para proteger o Lira, que estava sendo vaiado numa solenidade longa do lançamento do PAC. E lá estavam muitos militantes do PT, né? Agora Lula faz esse sinal a Arthur Lira e o coloca mesmo como homem poderoso da política. E é ele que articulou toda essa mudança e essa distribuição de cargos que eu vou repetir aqui. Silvio Costa, que estava cotado para o esporte, vai para Portos e o Fufuquinha vai para o Ministério do Desenvolvimento. Sai do Ministério do Desenvolvimento, Bolsa Família. E o mais importante, o PP, que considera a Caixa Econômica como 3 ministérios, ganha a Caixa.